O Jeff Rossi Florencio mandou... Hã? Nome legal. Jeff Rossi. Relembrando a frase... Eu não posso falar isso aqui, que é a frase do Cami, né? Mas vai estar na tela pra vocês aí. Meu Deus. Dita pelo Cami, na opinião de vocês, ele é uma pessoa xenofóbica e ele odeia nordestinos, ou isso ocorreu por opinião política? Isso é uma boa pergunta, porque, por coincidência, nesse final de semana agora, no sexta e sábado, no caso, né, que foram os primeiros dias de playoff do CBLOL, ele tava lá. E eu, conversei com o Cami, teve hora que tava conversando eu, a Charis, a Sabrinoca, o Cami. E, assim, deixar muito claro. Primeiro de tudo, o que ele é ou deixa de ser, isso é uma coisa que você tem que perguntar pra ele. Eu não posso dizer de uma pessoa o que ela é, de fato, como ela pensa, o que ela imagina, né, o que ela vive. Deixando muito claro, uma coisa que eu deixei clara pra galera lá, assim, porque o pessoal, porque a gente cancelou... como um bastião, né? E também porque a gente cancelou o programa aqui com o Cami. Teve isso. Teve isso, que gerou toda uma celeuma. Que não foi... A gente pode até, será que a gente pode falar por que a gente fez isso? Então, eu vou colocar isso agora. Eu não odeio o Cami. Nunca odiei o Cami. Tanto que no Cebolão eu conversei com ele, lá na Riot eu conversei com ele. Né? Eu não odeio o Cami como pessoa. O negócio todo que tem essa celeuma toda de você cancelou o programa com ele, coisa e tal. Primeiro de tudo, né, foi avisado ao produtor barra assessor dele com antecedência do cancelamento do programa. Tenho isso documentado aqui. Então, assim, foi avisado esse cancelamento. E o cancelamento foi feito não porque ele falou algo, porque ele tinha falado isso já há muito tempo. Tinham passado anos, né? O grande motivo do cancelamento do programa foi justamente porque quando eu fui falar pra oferecer um lugar aqui pra conversar e ele aceitou vir pra cá, eu achei que o grande intuito, e todos nós, na verdade, né, achamos que o grande intuito disso era justamente ter uma conversa de peito aberto, uma parada, por eu ser nordestino também aqui, ter um papo mais intimista, ter uma conversa mais didática, mais dinâmica. E aí, quando a gente viu que várias entrevistas estavam sendo marcadas em sequência, teve a do Globo, teve mais uma que também não foi ao ar, né, que eu não posso comentar. Naquela atitude, na questão, eu até falei isso depois pra PEN, né, o Diogo sabe disso. Ele falou, cara, parece que tá rolando uma campanha de imagem, e a gente não quer fazer parte disso. A gente falou isso no vídeo, né, assim, a gente não quer fazer parte de uma campanha de limpeza de imagem. Se fosse uma parada, não, eu quero ter uma conversa de boas aqui, podia ter várias entrevistas, mas foi uma parada muito sequenciada. Teve a da Globo, depois, 3 dias depois, ia ter a nossa, e, sabe? Foi um negócio, o que o pessoal chama de, não sei o que lá, washing, esqueci o nome, PR washing, alguma coisa assim. E aí, por causa disso, eu falei, eu acho que não é legal. E aí, todo mundo nos estúdios concordou. Teve várias circunstâncias, né? Eu tava na China, pra ser bem sincero, então eu nem vi nada disso. Eu entrei no avião, começou isso, eu cheguei lá, o programa tava cancelado, mas obviamente que... A gente conversou. Eu mandei uma mensagem quando eu tava em Doha. Não, você tava indo pro avião, a gente tava conversando. Então, eu lembro que eu li o que vocês estavam falando em Doha. Foi quando pegou a internet, eu falei, internet de avião, pelo amor de Deus. Tem alguns trajetos que pega, mas nossa senhora, que horrível. Você paga pela internet no avião e não funciona. Mas enfim. Aí eu vi, dei minha opinião, obviamente, corroborei com o que eles colocaram. Mas teve mais coisa. Teve a questão também de a gente, pelo que pareceu pra gente, a gente ia ser uma entrevista pra gente, não seria esse... Então a gente fez um comercial baseado nisso, de que seria a primeira vez que ele ia falar e tal. Então, teve um desencontro de informação, mas assim, esse encontro de informação nada tem a ver com a maneira como a gente pensa, o programa pensa. Tanto que a gente tem uma ótima relação com o PEN. Eu, da minha parte, dos meninos também, tanto do Chefe quanto do Preto. Com certeza, ainda quero falar com ele, ainda quero ter esse momento. Lógico que o contexto é outro, mas enfim. E aí, já respondendo a segunda parte, que eu acho que também você responder, no meu caso especificamente, eu considero o Cami como um grande amigo. A gente já fez muitas coisas junto. A gente já fez 2 reality shows. Já conviveu junto na época que ele tava na PEN como influencer. E eu trabalhei no mesmo ambiente que ele por muito tempo. E eu posso falar que, óbvio, nada não retira o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, gente. O que ele falou. Mas ele não é uma pessoa que tem absolutamente... Eu já conheci pessoas na minha vida pessoas que já... Nossa, só de lembrar eu já fico até... Ele não é esse tipo de pessoa. Ele não vê xenofobia como algo que nunca vi na realidade.
Eu acho que foi um episódio que tem várias nuances, várias nuances. E não é passar pano, é falando minha Não, opinião. por exemplo, assim, eu acredito e quero acreditar que ele não seja. Não, ele não, Né? não é. Por tudo que eu vivi, eu olho assim e falo, cara, eu acho que ele não é uma pessoa que vive e aplica isso no dia a dia dele. Foi uma coisa que foi forte e impactante e que, tipo, tanto que se eu acreditasse piamente que ele exerce isso todos os dias, eu não tinha nem falado com ele. Ele tá falando Eu tinha virado a cara dele no Cebolão, eu tinha virado a cara pra ele na Riot, né? Então, assim, eu olhei aquilo, ouvi aquilo quando saiu, fiquei puto, porque eu tenho o direito de ficar puto, é uma coisa pessoal que me atinge como pessoa, como nordestino. Passou o momento de putice, eu falei, tá, eu preciso de um tempo pra mim, mas passou-se esse tempo, eu falo, tá, ele é uma pessoa que está no meu meio, eu vou voltar a conviver com ele, porque ele não fez nada de maneira ativa para destruir isso. Uhum. Mas colocar ele no podcast, todos nós juntos achamos que, devido àquela circunstância, não era a melhor situação. Ó, só pra vocês terem uma ideia de como que... Tô falando sobre... Eu dei umas voltas no começo pra explicar, mas na minha opinião ele não é. Nunca vi nada disso no tempo que convivi com ele. E pra ter uma ideia de que eu não gosto de conviver com esse tipo de pessoa. Tipo, pessoas misóginas, racistas, homofóbicas. Não curto. Eu não é pro meu dia a dia. Tem gente que tem um amigo ou outro que é assim, e, tipo, passa pano pra ele. Na minha vida eu não curto, inclusive já teve um jogador, isso aí é um truque da trouxa, que eu nunca te falei isso. Ou falei, não sei. Teve uma época que tinham 2 jogadores pra uma vaga de um X time, isso faz muito tempo. E numa saída pra comer, vou deixar assim pra não dar nenhuma pista, os 2 foram junto. E uma das razões que eu escolhi um jogador em relação ao outro foi porque nesse momento que a gente saiu, ele foi tão misógino, mas tão misógino, que eu falei pra organização. Eu não vou trabalhar com essa pessoa. Eu não quero conviver com essa pessoa. Tipo, eu faço questão na minha vida de me cercar de pessoas que considero que têm valores e tudo. E ele é uma pessoa que eu conviveria tranquilo, como eu já convivi. Eu não acho que ele é assim de verdade. Não acho, não. Tenho certeza que ele não é assim, pra ser bem sincero, pela convivência. E, de novo, claramente é algo que marcou a vida do cara. Eu tenho vários amigos que já passaram por coisas parecidas, não vou entrar em detalhes, mas sim, pessoas que conviveram comigo. Tem casos, sim, onde depois a gente entende coisas da pessoa que a gente talvez não soubesse, mas no caso dele, sinceramente. E, de novo, não é passando pano nem nada do tipo, falando opinião baseada na minha experiência com a pessoa. Cancelamento, eu não sei como é que vai ser isso aqui pra frente, chefe. Porque a gente passou por uma onda de cancelamento. Sim. Todo mundo tá sujeito a ser cancelado um dia. Querendo ou não, a gente... Exatamente. Aqui, se eu tô aqui falando isso, você acha que eu não tô falando despreocupado? Falou, pô, o pessoal vai falar que tá passando pano. É óbvio. Sim, claro. Se a pessoa não compactua, qualquer coisa que a gente fala aqui ao vivo, e inclusive, quando a gente começou o programa, lá na época que tinha outro nome, eu tinha isso na minha cabeça. Que o que a gente tava fazendo era muito perigoso. Porque a gente começou o programa mais ou menos na época que esses cancelamentos estavam rolando. Foi, eu nem lembro. Foi. Tipo assim, Não desse. Não desse, Ah, mas tá. os cancelamentos em geral na internet. Tá. Quando começou isso, foi 2021, 2023 ali, foi nesse time frame. Eu vinha pro podcast pensando, nossa, se eu falar uma palavra errada, se tipo assim, como já aconteceu, às vezes eu já vi, pô, eu vou falar um que me incomodou muito, que eu falei, nossa, cara, como que internet é complicado? Foi um do Baiano. Que ele tava aqui com a gente? Não. Uma live dele. Que ele não falou brincando, ele falou porque é o jeito que ele fala. Teve alguma coisa que ele falou que ele comia alguma coisa de criança. Que é um jeito de falar dele. Que ele comia uma coisa quando ele era pequeno. Sim, tipo, eu comia isso aqui desde criança, tipo isso. É, só que do jeito que ele falou, soou algo ruim. Entendi. E o chat spamando e ele não entendendo nada. Depois entendeu. Entendi. Eu falei, gente, como que uma palavra que você falar fora de termo pode colocar. E eu vinha pensando nesse podcast, chefe. Toda vez que nós digo podcast. Tipo, que eu não podia errar, que dependendo de como eu errasse, podia ser mal interpretado. Então, assim, é muito sensível ao assunto, mas a gente respondeu, eu não comi o frango. Tá faltando fazer comer o frango. Tá fazendo comer o frango. E colocando um ponto que é muito importante aqui, gente, tá? Você que se sentiu ofendido, você tem todo o direito do mundo de ficar ofendido pro resto da sua vida, se você quiser. Como eu fiquei ofendido durante muito tempo, né? E eu resolvi, tipo, por exemplo, se eu não fosse do esporte, provavelmente eu estaria puto até hoje. Provavelmente eu estaria puto até hoje por não ter que ter o contato, por não ter que conviver, por não ter que olhar, por não ter que estar ali próximo. Assim, não vou mentir, ainda tem um pouco
disso no meu coração. Ainda tem um pouco de mágoa, tá ligado? De tristeza. Porque, assim, é uma fala triste pra caralho, né? Como o Diogo falou, assim, ele conhece o Kami muito mais a fundo do que eu. O meu conhecimento do Kami são das poucas vezes que a gente se cruzou ao longo dos anos, esses anos de CBLOL. Né? Fiquei muito chateado porque afeta a minha, o meu povo, a minha família, a minha origem, né? Tudo lá, e eu sei como são as dificuldades, né? Principalmente em termos governamentais, né? Porque, tipo, porra, já rodou um monte de governo no Bahia/Nordeste, desde a época do carlismo, né? Do PFL, depois democratas. Hoje em dia é o governo do PT que atua lá. No resto do Nordeste, Maranhão, se não me engano, é a família Sarney. E por aí vai, sabe? Existem vários cacicados que tem lá pelo Nordeste que fazem o povo sofrer há muito tempo. E eu sei como é que é um pouco disso tudo. Minha família nunca teve grandes recursos. Minha mãe é professora de colégio público, por exemplo, e eu vivia essa realidade ali de ficar vendo de perto tudo isso, né? E, assim, doeu, machucou. Se pra você tá machucado ainda, você tem todo o jeito do mundo, não é errado você se sentir machucado. Eu ainda me sinto um pouco machucado sobre isso também. Eu só, tipo, não odeio o cara, tá ligado? Eu só não quero que ele morra, eu só não quero que ele seja destruído. Mas do mesmo jeito que eu não quis que ele viesse pro nosso programa aqui, porque não era o momento.